A cerimônia de abertura da 33ª. Os Jogos Olímpicos causaram indignação mundial, embora já não seja mais um choque rituais satânicos ou elementos ocultistas aparecerem nesses shows, mas de forma tão clara, blasfema e repugnante não se vê todo dia. Para alguns, foi um espetáculo satânico do começo ao fim. Vamos analisar por que isso está sendo afirmado. Primeiro, vemos aqui uma versão horrenda da icônica obra A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que retrata Cristo e seus apóstolos. Os apóstolos são retratados como travestis provocativos e pessoas seminuas em roupas feias. A cena lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros é apresentada, do ponto de vista cristão, como um pecado. Cristo é representado por uma mulher muito acima do peso, que se autodenomina disc jockey lésbica. Cada pessoa parece totalmente desumanizada, com poucas características masculinas ou femininas. Os países chegam com os navios e de maneira insistente são mostrados esses homens estranhos com seios e vestidos. Depois, Philippe Catherine canta sua música intitulada Nu, adequadamente quase nu. Segundo o diretor, ele deverá representar Dionísio, deus do vinho, alegria, uvas, êxtase e loucura, o que já é questionável. Mas ninguém menciona a semelhança com a representação frequentemente usada de Adão, além de discutir o quão correta é essa representação. A letra da música e a semelhança simultânea com o macaco não podem ser ignoradas. De vez em quando, a palavra obscuridade aparece na tela, o que significa trevas ou escuridão, que é abertura animada para uma cerimônia. Mas o mais assustador dessa cena é que, entre essas pessoas demoníacas, há uma criança. Cada um tire suas conclusões. Assustadoramente satânico ou apenas coincidência? Depois ficou ainda mais interessante. Em seguida, um cavaleiro galopa pela Paris noturna para entregar a bandeira olímpica. A aparência esquelética e robótica do cavalo, assim como a música de fundo sombria, provocaram sentimentos mistos nos espectadores e comentaristas. O que há de tão sombrio nesse tema? Muitos acreditam ter visto aqui uma referência a um tema terrível da Bíblia. A encenação do quarto cavaleiro do Apocalipse. Segundo a Bíblia, os 4 cavaleiros do Apocalipse simbolizam o fim do mundo, cada um representando algo distinto. O quarto cavaleiro é frequentemente retratado como uma figura fantasmagórica e terrível, e cavalga um cavalo magro. Aqui temos um cavalo magro e, além disso, com um design robótico. Era da digitalização e inteligência artificial. É assustadora a interpretação por trás disso, caso realmente o quarto cavaleiro do Apocalipse tenha sido representado. Pois a sua chegada traz pragas, fome, guerra e morte. O que se queria alcançar com esse show? Outro motivo pelo qual se acredita que realmente se trata de satanismo aqui é a estátua dourada que foi exibida. Muitos acreditam que isso foi uma referência ao bezerro de ouro da história de Moisés. O fato de essa estátua já estar lá há mais tempo só importa parcialmente. Ela foi incluída de propósito na celebração. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus. Na ausência dele, os israelitas ficaram impacientes e pediram um Deus para adorar. Recolheu o ouro que os israelitas possuíam e o derreteu para moldar um bezerro. O bezerro de ouro serviu como ídolo para os israelitas, dizendo que foi ele quem os tirou do Egito. O bezerro de ouro simboliza, assim, o afastamento de Deus e a inclinação para os ídolos. Várias dezenas de Maria Antonietas sem cabeça, como uma referência à história da França. Em todas as janelas do prédio, ela segura sua cabeça decepada na mão, com seu sangue jorrando por toda parte. Recebeu críticas globais, até de famosos. O primeiro-ministro da Hungria classificou isso como uma ilustração da decadência moral do Ocidente.
Na carta, que já foi assinada por mais de 30 bispos, os prelados católicos explicam: é difícil entender como a fé de mais de 2 bilhões de pessoas pode ser tão levianamente e intencionalmente difamada. Mesmo ignorando todos os símbolos profundos, o show ainda mantém um estilo nu e malicioso, mas seria ingênuo deixar de lado os elementos profundos. Quando se prepara uma celebração tão gigantesca para o mundo inteiro, pensa-se em cada detalhe. E como a bandeira foi hasteada? Os 3 anéis precisam estar em cima, não embaixo. A inversão de normas morais, éticas e biológicas, o apagamento de certos limites, a definição de novos limites. Aqui, muita coisa precisa ser questionada. A tentativa constante de destruir secretamente valores religiosos originais. Uma caaba arco-íris representa a liberdade de viver tudo, inclusive a religião, da maneira que se quiser. Mas isso destrói as verdadeiras regras do Islã. Você pode celebrar a tolerância, mas se fizer isso às custas de outros valores, ela se torna intolerância. A liberdade dos apoiadores lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros esbarra no limite da nossa liberdade. Desde quando o nosso mundo se empenha tanto por um grupo tão pequeno de pessoas assim? Os apoiadores estão mais sendo criados do que reunidos. Olhem essas imagens e imaginem assistir à cerimônia de abertura de um evento esportivo com seus filhos. O que isso faz com a geração futura? Se esses símbolos forem interpretados corretamente, são mais que mera propaganda insistente do movimento lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. É um ataque contra a nossa fé em um Deus. É a normalização de tendências duvidosas e malignas. E cada um deve se perguntar: quem faz isso e por quê?